Ele não está te ajudando a ser um cara melhor, não. Tá dando para entender? E aí nisso, esse cara, ele está se achando melhor do que o outro. E aí diz o texto, né, que ele fala, jejuo 2 vezes por semana. Como assim? Olha, eu sou tão espiritual. E detalhe, assim, ele está quase que pregando para Deus. Entendeu? Senhor, olha só, eu te sirvo. Aí Deus, mesmo, cara? Entendeu? Aí nisso, eu te sirvo, eu faço, eu aconteço, eu sou, esse cara sou eu. Entendeu? Aí ele fica, né, daquele jeito, né? E é interessante que assim, só falta Deus falar assim, rapaz, preciso de ti. Só falta isso, né? E aí, diante dessa situação, ele fala, jejum 2 vezes por dia, 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí alguém pensa assim, poxa, esse aí, olha, ele dá o dízimo de tudo quanto possui, não é só do salário não. Ele ganhou uma herança, dízimo, ele ganhou não sei o que lá, dízimo, entrou dinheiro, dízimo. Poxa, esse aí é top. E aí, eu entro aqui e abro um parênteses para falar em relação à questão do próprio texto que fala, trazei. Ou seja, Deus não está querendo o dízimo, Deus está querendo você, trazei. Vem junto, vem junto. Diz a Bíblia que Deus aceitou Abel e sua oferta. Deu para perceber? A maior obra de Deus é você. Aleluia. Não adianta você fazer um monte de coisa para Deus e você mesmo não ser trabalhado por Ele. E enquanto eu falo para você, eu falo isso para mim. Né? Por quê? Porque eu sou ser humano como você, e você acha que enquanto eu estou falando não está assim, descarado, resolve isso, acerta isso aqui, ó. Tá entendendo? Ainda bem que minha esposa não está aqui. Porque se tivesse, ela tá olhando pra minha cara, né? Quer dizer, ó, eu sei que você fez no verão passado. Tá dando para entender? Então, aí você olha para cá, né? Dou dízimo de tudo quanto possuo. Mas o publicano, porém, estando em pé de longe. Olha a atitude. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Agora há pouco eu estava ali ao lado do Márcio e estava falando para ele, poxa rapaz, muito obrigado, porque se eu recebi o convite para estar aqui, é porque você abriu a porta para mim me chamando da outra vez. Porque o irmão só lembra de mim porque você me deu uma oportunidade. E aí às vezes a gente não para para pensar nisso. A gente não para para pensar. Quem sou eu para ter tanta gente me ouvindo falar? E às vezes a gente acha que é alguma coisa. Quem sou eu para ter gente para me ouvir cantar? Tá entendendo? Ah não, eu canto para Deus, tá bom, mas quando eu desafino, quem sofre? Tem gente que escuta a gente com semitom. O que é semitom? Quem não sabe então, pior ainda. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber, né? Aí diante de uma situação dessa, né, meu irmão, quantas vezes eu sou tentado, não digo você, mas eu sou tentado a achar que eu sou alguma coisa. E aí eu olho para cá e o publicano de longe, com aquela atitude do tipo, não mereço, obrigado, mas não mereço. Sou grato, mas não mereço. Estou feliz com essa bênção, mas não mereço. Como eu falei agora há pouco, né, eu tenho 21 anos de casado e um filho de 1 ano. E quando até os 10 anos de casado, nós não tivemos filhos, até porque Márcio e Érica nos conhecem há bastante tempo, eu os vi solteiros, e eu dirigi uma congregação numa favela. A gente hoje em dia fala, né, comunidade, né? O gordo é obeso, o velho é idoso e a favela é comunidade. E aí nisso, hoje eu, se bobear, nem eu posso mais dizer que eu sou crioulo, tá desse jeito. E aí, e aí nesse caso, eu dirigi uma congregação numa comunidade, né? E o que acontece? Minha vida era uma vida um pouco difícil, porque eu queria me formar em teologia, eu estava decidido a ir para o ministério pastoral, só aparecia emprego para cobrador de ônibus e trabalhar em mercado. Eu sei que isso ia me tirar do seminário. Então eu vivia com bastante dificuldade. Para ter uma ideia, às vezes eu orava pedindo a Deus para ter carne para comer. É claro que Márcio e Érica não sabem disso, mas a minha vida era mais ou menos assim. E aí eu pensava, eu tenho uma criança, agora é um crime, né? Então a gente não tinha filhos.
Só que depois de 10 anos a gente reparou que assim, o dinheiro não vinha, mas a idade chegava. Então o que a gente fez, né? Vamos arrumar um filho mesmo sem dinheiro, né? Porque vai chegar uma hora que nem idade mais para ter filho a gente vai ter. E nessa brincadeira, 10, 11, 12, 13, a gente foi fazendo aniversário de casamento e nada de criança. Aí ela foi fazendo todos os exames, até que chegou uma hora que a médica falou assim, olha, pede seu marido para procurar um médico. Quando eu fui procurar um médico, eu descobri que eu tinha varicocele, né? E essa varize nos testículos dava dificuldade para que os espermatozoides pudessem, né, chegar vivos ao útero. E aí, diante de uma situação dessa, o médico falou que eu precisava fazer uma cirurgia, mas não era garantia nenhuma. Depois, digita lá no YouTube, né? Se você pensa em fazer a cirurgia, não digita. Mas se você não pensa em fazer, digita lá, cirurgia varicocele. E aí, nesse caso, eu fiz essa cirurgia, né? E até hoje eu sinto dores. E aí, eu olho para o meu filho e falo assim, a sua mãe eu não mereço. Você eu mereço. Paguei caro para ter você, entendeu? Então, brincadeiras à parte, né? Quantas vezes a gente, né, no relacionamento com Deus, a gente acha que merece alguma coisa. E a gente não merece nada. A gente merecia o inferno. Quer ver uma coisa interessante? Tem gente que fala assim, não vou fazer isso aqui não, porque se eu for expulsar o demônio vai me acusar. Você acha que o outro que expulsou o demônio, você acha que o diabo não sabia não, algum podre dele? A questão é que Deus é Deus e blindou, só isso. Ou você acha que tem alguém perfeito? Tá dando para entender? Então, poxa, eu sou Roberlano Julião, o destruidor de demônios. Cara, se não for Deus, você não faz nada. Eu sou Roberlano Julião, o príncipe dos pregadores. Se não for Deus, você não faz nada. Eu sou Roberlano Julião, o gogó de ouro. Se Deus não fizer, você não faz nada. Porque um problema, você fica afônico, não canta e não vai, acabou. Tá dando para entender? Eu sou, né, um músico da igreja, eu sou um musicista, eu sou formado, tá bom, quebrou, né, quebraram as falanges do dedo, o dedo ficou todo duro, como é que vai ser? Deu para perceber? Um derrame, acabou. Entende como é que é o negócio? Ou seja, é simples, nós somos pó, nós não somos absolutamente nada, nada. Um dia você é jovem, daqui a pouco você está velho. Um dia você tem saúde, daqui a pouco está doente. Um dia você tem dinheiro, daqui a pouco está sem dinheiro. Está dando para entender? E aí, diante disso tudo, o que a gente precisa fazer? Ficar com essa atitude do de longe, né? E aí, deixa eu terminar logo para não queimar o Alex. E aí, não, a culpa não é dele não, pastor, ele acertou comigo. Desculpa, Alex. Até porque eu trouxe livro aqui, eu gostaria que você comprasse, então tem que agradar você, né, um pouquinho, né? Vamos falar de coisa boa. E aí, em relação a isso aqui, publicano estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Nem ainda queria levantar os olhos. É aquele caso, a gente às vezes confunde a intimidade com a irreverência. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu, por exemplo, abraço meu pai, mas é meu pai. Deu para perceber a diferença? Eu abraço meu pai, mas é meu pai. O modo que eu vou brincar com um senhor de 75, de 76 anos, não é o modo que eu vou brincar com o meu pai de 76 anos. Então, percebe que assim, você tem intimidade, mas não é irreverência. Eu tenho intimidade com a minha esposa, mas é minha esposa, eu preciso tratá-la com dignidade, com respeito. Desrespeitar a minha esposa é me desrespeitar. E aí, quantas vezes o indivíduo ele acha que porque ele é filho de Deus, Deus é meio que um vassalo dele? Não, é o teu Deus. É aquele que com uma palavra traz vida e manda a vida embora. É aquele que, por exemplo, faz o gatilho engasgar e a bala não sair. Está entendendo? É aquele que o médico fala, fica tranquilo, vida normal e tu morre. Ou é aquele que o médico fala assim, você tem 3 meses e você vive. Então, vamos respeitar esse camarada que colocou, desculpa a palavra camarada, pastor. Aí vamos respeitar aquele que colocou a terra a uma distância do sol que nem frita nem congela. Quase frita, né, irmão? Aí, entendeu como é que é o negócio? E em relação a isso, nós observamos aqui, né, que, como diz o texto, batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, eu tenho consciência de quem eu sou. É aquele caso de quando de repente uma ovelha faz uma crítica a meu respeito, eu fico chateado? Claro que fico. Mas se ela tiver razão?
Só que para isso eu tenho que ter humildade e saber que eu não sou perfeito. Quando a minha esposa me fizer uma cobrança, claro que eu vou ficar chateado. Porque o que eu quero? Eu quero que a minha esposa olhe para mim e fale assim: olha, você é o bom. Eu quero isso. Mas aí ela fala: ó, você esqueceu isso aqui, você não fez aquilo ali, você não fez isso aqui lá e tal. Entendeu como é que é o negócio? Né? Ou então de repente eu estou pregando, ela fala assim: você estava pouco à vontade, pesquisou pouco, se orou. Então é mais ou menos assim a coisa lá em casa. E aí, em vez de eu ficar chateado, eu tenho que me recolher e pensar: e se ela estiver certa? É importante a gente ter essa ideia. É o que eu falo para o rebanho. Eu falo: irmão, você pode discordar de mim, mas pelo menos considere. Você não precisa concordar, mas pelo menos pare para pensar se ele estiver certo. Então a gente observa que quando o cara tem aquela ideia: sou pecador, ele tem aquela ideia do tipo: olha, preciso me aperfeiçoar, preciso melhorar, preciso me esforçar, preciso me dedicar. Agora, quando o indivíduo ele não se vê dessa forma, como o caso, né, do fariseu, aí eu lembro de uma linguagem da administração moderna que falam sobre mindset, né, a questão de mentalidade, o mindset fixo e o mindset de crescimento. A mentalidade fixa é o seguinte: chegamos no nível. É como se de repente o pastor Roberlan falou que a igreja está cheia, aí fala: tem uns bancos vazios. Mas o pastor visitante achou o máximo, então a gente está bem demais. Pronto, estacionou. Agora o de crescimento é o seguinte: vamos tentar botar um telão lá fora no ano que vem e vamos fazer esse negócio encher mais ainda no ano que vem. Deu para entender? É aquele caso: minha esposa me acha o máximo, mas eu quero ser o máximo do máximo, tá entendendo? Para manutenção do cliente. Porque a tentação está por aí, né? Então a minha esposa tem que ter ideia de que é melhor ela estar comigo do que qualquer outro pé rabado. É verdade, pastor. Tem gente que acha que porque está casado está absoluto. Não é assim não, velho. Não é assim não. E aí, diante de uma situação dessa, né, a gente observa que a atitude dele faz a diferença. E aí o próprio Jesus conclui: eu digo para vocês, né, que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele. E aí o irmão do teclado, tem como fazer um Ré maior de verdade, tá? Renova-me, Senhor Jesus. É antigo, não sei se você lembra, né? Não, lembrar não tem como, né? Mas saber talvez. E aí nesse caso, lembrar é coisa pra gente. E aí nisso, o próprio Jesus fala, né, o motivo de um voltar justificado e o outro não. E lembra, justificado não é que o cara é justo, ele é declarado justo. Porque de acordo com 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Ou seja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Então Deus, quando olha para nós, ele nos vê vestidos de Cristo. Aleluia. Então eu não sou justo, mas fui justificado. Glória a Deus. Entende? Aleluia. E aí nisso, como alguém que vai fazendo diálise, como alguém que vai tomando coquetel, como alguém que vai tomando medicamento, eu vou sempre tomando uma vacina contra um veneno chamado pecado. Eu vou sendo tratado, porque vai chegar o dia que eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Vai chegar o dia que eu vou chegar à estatura de varão perfeito. Mas até esse dia chegar, eu estou em construção. E se eu que estou na casa de Deus estou em construção, meus irmãos também estão em construção. Então, em vez de eu tomar conta da vida do meu irmão, eu vou tomar conta da minha vida. Entende? Então, sabe, claro que eu não vou dizer para você falar para a pessoa que está do seu lado: toma conta da sua vida. Mas o segredo do nosso crescimento é tomar conta da própria vida. E aquele publicano, ele tomou conta da própria vida, por isso ele caiu em si mesmo. O fariseu não, tomava conta da vida dos outros, por isso não caiu em si mesmo. Então, eu peço a irmã da liderança não está aqui agora, mas até as desculpas em relação de não falar diretamente de intercessão. Essa foi a palavra que veio no meu coração para compartilhar com vocês, né? Porque é o seguinte: eu preciso me tratar se eu quiser tratar de alguém. Eu preciso me cuidar se eu quiser cuidar de alguém. Eu preciso me alimentar se eu quiser alimentar alguém. Eu preciso crescer se quiser ajudar alguém a crescer. Eu preciso me libertar se quiser libertar alguém. Eu preciso fazer algo por mim primeiro para eu poder fazer algo por alguém. Porque senão eu vou fazer o quê? Vou ganhar muitos e vou perder o que eu anunciei para tanta gente. Aí imagina, eu qualifiquei tanta gente e eu mesmo fui desqualificado.
O milagre passou por mim, mas não morou em mim. De que adiantou? Entende? Corri atrás do vento. Então que em nome de Jesus a gente possa, como publicano, né, ter aquela ideia de que, olha, peraí, esse sou eu, lava o meu coração. Até porque o que o texto diz, né, que aquele que a si mesmo se exalta, será o quê? Mas aquele que se humilha. E aí eu gostaria que você pensasse, quando você cresceu, se não quando você ouviu uma orientação? Sua graduação, sua pós-graduação, estão relacionados a quê? A você sentar num banco e ouvir alguém, talvez até mais novo que você. Sua promoção no trabalho está relacionada a quê? A você ter respeitado a autoridade do seu líder, ter considerado, né, as palavras dele. De repente ele tinha até menos conhecimento que você, mas você era parceiro dele, você era um apoiador dele. Se a gente falar de igreja, quem o pastor vai confiar mais, senão aquele com quem ele pode contar? Aquele que ele não sabe se ele pode descer no poço para pegar a corda para você tirar ele de lá. Poxa, não é ele que vai ficar lá em cima para eu descer. Eu tenho que ir lá resgatar alguém, mas tem que ter alguém lá em cima para puxar. Quem é? É aquele que está sempre ali. Aquele que está uma vez ou outra não pode ser confiado. Então percebe que quando você desce, Deus exalta. Quando você desce, você sobe. Quando você senta para aprender, você cresce. Quando você ouve, você melhora. E quando você assume a sua condição, aí é a hora de você deslanchar. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé. E quase que eu esqueci de dizer, o meu livro Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas custa R$30. Está lá fora com o Alex. Não precisa pagar agora. Está lá no final do livro o número do meu WhatsApp. Você manda uma mensagem para mim e eu te mando o número da conta. É assim, ô pastor? É, porque eu só vendo para crente, né? Então, eu queria que você, sabe, conversasse com Deus agora. Eu não sei qual área da sua vida precisa mudar. Da minha eu sei. Mas nesse momento em que você está fazendo o seu autoexame, tomando conta da sua vida, que você nessa hora esteja apresentando, Senhor, tem isso aqui, tem aquilo ali. Eu quero que meu marido venha, mas tem essa área aqui que eu preciso mudar. Eu quero que meu filho venha, mas tem essa área aqui que eu preciso mudar. Eu quero que meus pais venham, mas tem essa área aqui que eu preciso mudar. E só o Senhor pode me ajudar a mudar, porque eu já tentei, eu tenho me esforçado, mas eu preciso de um milagre. Então, fala você com Deus enquanto a gente vai cantar. Tá bom, meu querido? Que Deus assim nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Vai falando com Ele. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Na nossa carne não habita bem algum, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo meu coração é enganoso e perverso. Eu preciso ser moldado pelo Senhor, Deus. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Renova-me. Abre o teu coração. Rasga o teu peito diante do Senhor. Fala para Ele. Tira todas as máscaras. Deus está tratando de você nessa noite. Renova-me. Yeah.
sempre lembrar, Senhor, da atitude do publicano, que não ousava nem olhar para o céu, que reconhecia a sua realidade de pecador, mas contava com a tua misericórdia. Aleluia! Glória a Deus, Tu és um Deus aleluia. misericordioso, que se agrada quando nós nos arrependemos e chegamos diante de Ti pedindo perdão e ajuda para melhorar. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos feitura Tua, somos pessoas, ó Deus, que Tu criaste. Aleluia! E Tu nos ama, pagaste um alto preço por cada um de nós. Por isso, nessa hora, Senhor, te agradeço por cada vida que ouviu a Tua palavra. E agradeço também porque Tu ouviste cada coração aqui, Senhor. Aleluia! Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa jornada de jejum e oração. 8 dias, ó Deus, dedicando um tempo a mais contigo. E temos certeza, Deus, que Tu vai nos abençoar. Não porque fizemos isso, mas porque Tu és bom, porque Tu és misericordioso, porque Tu tens ouvido os nossos corações. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia! Deus é Deus, amém? Sabe que nós precisamos ouvir. O Belano estava comigo lá, em uma das visitas que eu fiz um monte de visitas esses dias. Uma das visitas que eu fiz, eu mencionei o fariseu publicano. Realmente nós precisamos nem reconhecer que não somos nada. Ah, eu faço isso, faço aquilo. Para Deus isso não é nada. Como você falou, Senhor, sem mim nada é fazer. Não rola com Deus, não. Ao contrário, né? Todos nós precisamos, falo isso para todos nós precisamos reconhecer. Sem Ele nada podemos fazer. Amém, glória a Deus, amém. E é muito bom saber que podemos contar com a misericórdia do Senhor. Conte com isso, Deus é bom. Graças a Deus, a Anete está aqui hoje. Ela vai subir aqui, vai chamar o Robelan. Opa! A gente passou uma luta tremenda, né? Você sabe o que aconteceu. Mas está aqui de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Fala uma coisa? Amém. Intercessores, rapidamente, já são 9h34. Vamos dar uma apressada. E chamar a Dalva, que fez aniversário, e mais alguém. Além da Nete, que fez aniversário ontem. Mais alguém fez aniversário da Dalva e da Nete? Vamos agradecer pela vida, né? Amém. Vamos orar primeiro pelo. Obrigado, Senhor, por essas mulheres, por esses homens que se colocam na brecha, Senhor, que colocam a sua vida à disposição para interceder por vidas que estão longe de Ti, ou vidas que estão até no Teu caminho, mas estão precisando de um apoio. Senhor, abençoa Teus filhos, que eles possam, Deus, sempre lembrar que o trabalho deles não é vão, Senhor. Abençoa, Deus, e cada vez mais possa ter unção dos altos céus para guerrear a Tua guerra, pois nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Te louvo pela vida da Dalva, bem como da Irinete, que sobe aqui agradecidos pelo dom da vida. Sabe, ó Deus, que Tu és o autor e conservador de toda a vida, que elas possam glorificar o Teu santo nome a cada instante, Senhor. Há muitos anos de vida Tuas filhas, todos eles da Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, parabéns. Parabéns. Parabéns para você também, que veio, mesmo que você não tenha vindo todos os dias, você veio buscar o Senhor, veio aqui para o nosso coração. Amém? Vamos orar para o nosso Pai. Não esqueça de comprar o livro do pastor, né? Opa! Ele confia nos crentes, eu também confio. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. E temos autoridade no Teu nome para interceder por esse bairro, por essa cidade. Pedimos a Deus que Tu faça mover neste lugar, que esse ano de 2019 seja um divisor de águas neste bairro. Nós cremos que haverá ruas asfaltadas, iluminadas, praças surgirão. Senhor, todo espírito de miséria vai partir em retirada.
Este lugar é teu, Senhor. Abençoa, Senhor, não só o bom pastor, mas todo o município de Belfort Roxo, o estado do Rio, o Brasil e o mundo. Te agradecemos, Deus, porque haverá mais paz, tranquilidade, segurança e prosperidade em toda esta terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Assim, irmão, não falte a igreja, é importante estar junto. Falte a igreja.